Boa noite. As negociações entre Portugal e os Estados Unidos sobre a base das lajes voltam a ser notícia. Amanhã está marcada no Ministério dos Negócios Estrangeiros em Lisboa uma reunião entre delegações dos dois países. Trata-se de mais uma na série de consultas que têm vindo a ser feitas sobre o problema da redução pelos Estados Unidos das contrapartidas devidas pela utilização da base. É possível que na reunião seja discutida a resposta americana a uma contraproposta apresentada em dezembro pelo governo português, mas como o Cândido Azevedo pôde verificar nos contactos que fez, grande secretismo está a rodear o encontro de amanhã. Bom, a verdade é que se observa um grande mutismo à volta desta sessão de consultas que se realiza amanhã em Lisboa entre as delegações norte-americana e portuguesa. Mutismo por parte dos ministérios mais diretamente ligados a este processo, mutismo também por parte da delegação portuguesa chefiada pelo embaixador José Manuel Cutileiro. Aliás, sabemos que existe um acordo entre a delegação norte-americana e a delegação portuguesa para que não sejam fornecidas informações à imprensa antes da conclusão deste processo negocial. Tudo começou em 1985, quando o governo português se apercebeu que os Estados Unidos estavam a reduzir de modo substancial a sua ajuda financeira a Portugal em contrapartida da utilização da base das lajes. Cavaco Silva, quando há pouco mais de um ano esteve em Washington, manifestou o seu desagrado por esta situação, disse mesmo que o governo português estaria na iminência de denunciar o acordo das lajes caso o problema não fosse resolvido, e os norte-americanos aceitaram assim entabular estas negociações. Soube-se, entretanto, que os norte-americanos pretendem que uma parte dessa ajuda financeira seja paga através do fornecimento de material e de equipamento militar. Em dezembro passado, Portugal terá aceito parcialmente esta proposta dos Estados Unidos e apresentou uma contraproposta. Na sequência dessa contraproposta portuguesa, a sessão da manhã é muito importante porque ela poderá permitir avançar no fornecimento de equipamento militar a Portugal, desde aviões, portanto aeronaves, carros de combate, sistemas de comunicação, de radar, etc. 24 Horas procurou saber mais pormenores esta noite em contactos diretos com responsáveis governamentais norte-americanos em Washington. No entanto, tal como em Lisboa, o mutismo foi total. Para isso poderá ter contribuído também, como nos disse há pouco o nosso correspondente José Ricardo, o facto de se estar em pleno período de transição da presidência nos Estados Unidos. Com as atenções em Washington concentradas nas cerimónias inaugurais da presidência Bush-Quayle, que principiaram há poucas horas junto ao monumento a Lincoln, não é fácil obter informações sobre questões que se prendem com contrapartidas por utilização de bases militares. O orçamento dos Estados Unidos para o ano fiscal de 1990, que principia em 1 de outubro e que é da responsabilidade do presidente Reagan, pede ao Congresso a atribuição de uma verba de 177 milhões de dólares a Portugal. Dessa verba, 125 milhões de dólares seriam sob a forma de créditos para a aquisição de material destinado às Forças Armadas. Este é naturalmente um capítulo que pressupõe consultas técnicas entre os dois países. Algumas consultas teriam tido lugar ultimamente. Recorde-se, no entanto, que a proposta de orçamento deve sofrer algumas alterações por parte da administração Bush e que é ao Congresso que cabe, em última análise, a sua aprovação final. José Ricardo para 24 Horas. Negociações sobre facilidades militares estão a decorrer também com as autoridades da Alemanha Federal. Trata-se concretamente da utilização da base de Beja por parte da Força Aérea Oeste Alemã. O governo de Bona não tem escondido o seu interesse em utilizar aquela base para exercícios de treino a baixa altitude que foram proibidos no seu território na sequência de recentes acidentes graves. São imagens de um espetacular acidente durante um festival aéreo realizado no ano passado na República Federal Alemã. As autoridades de Bonn proibiram desde então a realização de voos de treino a baixa altitude dentro da zona terrestre do território alemão, autorizando-os somente sobre o mar ou, pura e simplesmente, fora do país. Natural, portanto, o interesse redobrado da Força Aérea Alemã pela utilização da base de Beja, onde dispõe de diversas facilidades desde há muitos anos. Quanto à posição das autoridades portuguesas acerca da vinda dos Phantom supersónicos, desconhece-se uma resposta definitiva. O que se sabe, e que é muito pouco, é que a negociação da continuação das facilidades já concedidas ou de outras adicionais que os alemães peçam dependem das contrapartidas que eles estiverem dispostos a dar a Portugal. Sobre os célebres e acidentados voos de treino a baixa altitude, sabe-se que podem atingir velocidades próximas dos 2.000 km por hora
e que o ruído é ensurdecedor, ocasionando quase sempre veementes protestos das populações afetadas. A Força Aérea Portuguesa recebeu hoje em França o primeiro de uma série de 18 aviões de treino Epsilon encomendados à Aeroespacial. Esta nova aeronave destina-se a substituir os Chipmunk na instrução elementar de pilotagem. Excetuando a primeira unidade, todos os restantes aviões serão montados nas oficinas gerais de material aeronáutico em Alverca. O Epsilon é um moderno avião que, para além de missões de instrução elementar, permite o voo por instrumentos acrobático e de formação a baixos custos. O primeiro curso de pilotagem deste novo aparelho terá início no próximo dia 2 de outubro. Em 24 horas, destaque também para as primeiras medidas de segurança que vão ser introduzidas para proteger os motoristas de táxi. A decisão foi hoje anunciada pelo Ministro da Administração Interna como forma de evitar os assaltos e agressões de que os taxistas são frequentemente alvo. Até ao final do ano, todos os taxistas têm de circular com o aparelho de rádio diretamente ligado às forças de segurança. Entre as 22 horas e as 6 da manhã, podem exigir identificação aos clientes sempre que o quiserem. 2 medidas de segurança obrigatórias, anunciadas hoje pelo Ministro da Administração Interna. Uma tentativa de resposta aos problemas dos taxistas. De facto, a maior parte considera que não tem segurança mínima para trabalhar e muitos têm medo de aceitar clientes à noite. É que quase todos já foram vítimas de tentativa de roubo e agressão. Mas as medidas agora anunciadas são consideradas por alguns taxistas como insuficientes. Nós pedimos a identificação e o cliente está, à partida estamos a desconfiar dele. Mas o senhor não tem medo de receber clientes à noite? Tenho, lógico que tenho. Então não acha que é normal que se peça a identificação? Não, não é normal pedir identificação. Então que medidas é que acha que seriam as eficazes? As medidas que eu acharia eficazes custam muito dinheiro. Mas quais são? Sistema inglês ou americano, para aí. No sistema de segurança inglês, os condutores viajam isolados dos clientes, uma medida que muitos taxistas reclamam também para Portugal. Mas também hoje foi notícia a queixa dos advogados açorianos sobre a forma deficiente como a atividade judicial se processa na Ilha de São Miguel. O relatório apresentado pelo vice-presidente do Parlamento Europeu, Rui Amaral, sobre a forma como está a decorrer a integração económica na Comunidade Europeia e também o fim da visita de 2 dias que o presidente do Parlamento brasileiro, Ulisses Guimarães, fez a Lisboa a convite do presidente da Assembleia da República, Vítor Crespo. Terminou hoje a visita oficial de 2 dias a Portugal do presidente da Câmara de Deputados brasileira, Ulisses Guimarães. O político brasileiro almoçou hoje com Mário Soares, aproveitando a ocasião para agradecer o apoio dado, enquanto primeiro-ministro, à democratização do Brasil. Mais tarde, já na embaixada do seu país, Ulisses Guimarães falaria na presença de jornalistas sobre aspectos da política social e económica que atualmente o Brasil atravessa, não excluindo a hipótese de uma eventual candidatura sua à presidência da República. O relatório do deputado Rui Amaral sobre a coesão económica e social foi hoje aprovado por 263 votos a favor contra 7 e uma abstenção. O documento analisa o estado da integração das economias no seio da comunidade. Com a adesão de Portugal e Espanha, diz o relator, a CE aceitou que a estrutura do espaço europeu deixava de ser essencialmente equilibrada e mostrou-se capaz de enfrentar o desafio de integrar economias menos desenvolvidas. Com o ato único, a comunidade dispôs-se a 2 grandes objetivos: construir um mercado interno, condição da União Europeia, e ao mesmo tempo promover a convergência das economias. Rui Amaral salienta o facto de todos os estudos revelarem que o mercado interno trará benefícios a todos, mas revelarem igualmente que é grande a probabilidade desses benefícios se concentrarem nas regiões já mais favorecidas, aumentando os desequilíbrios. O deputado pediu nomeadamente um plano concreto para assegurar a coesão económica e social e a avaliação permanente do grau de coesão das regiões da comunidade. O comissário Christoffersen fez saber já que a Comissão Europeia apresentará uma proposta para que tal avaliação possa ser executada. Os advogados da Ilha de São Miguel estiveram ontem reunidos em Ponta Delgada para analisar a grave situação que se vive no setor da justiça nos Açores, com os serviços judiciais praticamente paralisados. Os advogados consideraram que, para além das carências de instalações, a falta de juízes e de funcionários levou o setor da justiça a uma situação de ruptura. Presentemente só há juiz a funcionar no primeiro juízo da comarca de Ponta Delgada, na povoação e na Ribeira Grande, que irá agora entrar em exercício de funções. Bem, mas não temos um juiz-presidente do círculo e, portanto, todos aqueles processos que cabiam a um tribunal coletivo, neste momento, encontram-se parados, paralisados. Isso representa uma acumulação de serviço, que se vai depois refletir no pessoal que também não existe em número suficiente. E entramos num círculo vicioso. Quer dizer, quando não há juízes, pois há funcionários para despacharem os processos, mas os funcionários, quando falham e existem juízes, também os processos não vão para a frente.
No plano internacional, é a Polónia que está neste momento de novo no centro das atenções. O Comitê Central do Partido Comunista aprovou uma resolução preconizando o pluralismo na vida política e sindical do país, mas o alcance das propostas, segundo os observadores, não parece ter satisfeito nem o governo nem a oposição. As profundas divisões manifestadas ao longo da reunião do Comitê Central entre simpatizantes e adversários de uma abertura política no país, incluindo a legalização do Solidariedade, parecem não se ter dissipado com a aprovação da moção e o fim do plenário. Tanto quanto se sabe, durante os trabalhos, o primeiro-ministro Mieczysław Rakowski criticou violentamente o presidente dos sindicatos oficiais, Alfred Miodowicz, acusando de ter optado por uma atitude não construtiva, obstinando-se em não reconhecer o princípio do pluralismo sindical nas empresas. Rakowski sublinhou ainda na sua intervenção que a democratização esperada pela população surgirá apenas após um período experimental de 2 anos, no decorrer dos quais nenhuma greve será permitida. Esta trégua, que visa o sucesso do programa de transformação da economia, deverá ser precedida por um pacto social. A decisão aprovada pelo Comitê Central não foi ainda comentada por Lech Walesa e pelos outros dirigentes do Solidariedade. A evolução dos acontecimentos na Polónia e noutros países da Europa de Leste tem sido tema de debate na Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa a decorrer em Viena. É com expectativa que se aguardam agora as declarações que o Ministro dos Negócios Estrangeiros soviético, Eduard Shevardnadze, fará amanhã em resposta a muitas das observações que têm sido feitas pelos representantes dos países ocidentais sobre a União Soviética. Antecipando o que poderá ser um dos pontos da sua intervenção, Shevardnadze disse hoje, à chegada a Viena, que o derrubo do Muro de Berlim não está em causa nesta conferência e sublinhou que há ainda muitas áreas de desacordo com o Ocidente. Segundo o chefe da diplomacia soviética, a Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa nada tem a ver com o eventual desmantelamento do Muro de Berlim, já pedido na reunião de Viena pelos representantes norte-americano e britânico, respectivamente Josh Schultz e Jeffrey Hall. Para os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, a República Democrática Alemã deveria manifestar a sua boa-fé, desmantelando o muro que, segundo afirmam, simboliza desde há mais de um quarto de século a restrição das liberdades fundamentais nos países socialistas do bloco soviético. Shevardnadze comentou que, apesar dos acordos já alcançados entre 33 nações europeias, os Estados Unidos e o Canadá, ainda há muitas áreas em que os dois blocos discordam pura e simplesmente sobre questões de direitos humanos. Ontem, Josh Schultz e outros ministros ocidentais lamentaram a dura repressão registada nos últimos dias contra manifestantes na Alemanha Democrática e na Checoslováquia. Nos dois países, centenas de pessoas que pediam mais liberdade foram reprimidas com cargas de bastões e canhões de água e presas pelas forças de segurança. O ministro checoslovaco dos Negócios Estrangeiros, Jaromír Johannes, rejeitou essas críticas, alegando que os manifestantes tinham violado a legislação do seu país. Atos contra a ordem pública e a lei não podem ser tolerados por nenhum governo. As leis são para ser cumpridas por todos, sublinhou o ministro checoslovaco. O presidente búlgaro Tudor Živkov manifestou hoje ao presidente François Mitterrand a sua vontade de pôr em prática uma política de abertura semelhante à perestroika na União Soviética. A afirmação foi feita durante a reunião que os dois políticos mantiveram em Sófia durante cerca de hora e meia, pouco depois da chegada do presidente francês esta tarde à capital búlgara, no início de uma visita de 2 dias. O presidente François Mitterrand, o primeiro chefe de Estado francês a visitar a Bulgária, foi recebido com as tradicionais honras militares no aeroporto de Sófia pelo ministro búlgaro dos Negócios Estrangeiros, Peter Mladenov. Após a chegada, François Mitterrand avistou-se durante mais de 1 hora com o presidente Živkov. A visita do presidente francês insere-se na ofensiva diplomática desencadeada por Paris para reforçar os laços comerciais e políticos com a Europa de Leste. O presidente Mitterrand esteve em dezembro último na Checoslováquia após uma deslocação à União Soviética, onde se avistou com Mikhail Gorbachev. Outras visitas à RDA, Hungria e Polónia estão já programadas. Durante a sua estada na Bulgária, o presidente Mitterrand deverá abordar nos contactos com as autoridades locais o que a França considera os abusos aos direitos humanos no Bloco de Leste. Outras notícias a merecer ainda destaque na atualidade internacional foram hoje os violentos confrontos raciais que pelo segundo dia consecutivo se registaram na cidade norte-americana de Miami, a discussão no Parlamento israelita sobre a política a adotar nos territórios árabes ocupados e a doença súbita que afetou hoje o presidente sul-africano Peter Botha e levou ao seu internamento hospitalar. É estável o estado do presidente da África do Sul, Peter Botha, de 73 anos de idade, hoje acometido de uma ligeira congestão cerebral. O chefe do Estado encontra-se internado no Hospital Militar de Wynberg, na cidade do Cabo, cujo diretor indicou que Botha sofreu um ligeiro acidente vascular cerebral. Prevê-se que um presidente interino seja nomeado amanhã nos termos da Constituição.
Presidente da República desde 1984, Pedro Bota deveria abrir a sessão parlamentar na cidade do Cabo no próximo dia 3 de fevereiro. Em Jerusalém, o Parlamento israelita debateu hoje a política seguida pelo governo em relação aos territórios árabes ocupados, tendo a oposição de esquerda e de extrema-direita apresentado 7 moções de censura. No entanto, todas elas foram rejeitadas, na sequência da votação, tendo o Ministro da Defesa, Yitzhak Rabin, afirmado que a política de dureza seguida pelo governo terá de ser mantida. Segundo Rabin, o levantamento da população palestiniana na margem ocidental e na faixa de Gaza põe em perigo a segurança do Estado de Israel. Em Miami, nos Estados Unidos, centenas de desordeiros voltaram a saquear e incendiar lojas e automóveis no segundo dia de violência racial, que já provocou pelo menos 3 mortes, além de dezenas de feridos. Efetivos reforçados da polícia de choque intervieram energicamente, prendendo 230 pessoas, na sua maioria negros, e isolando várias zonas da cidade. As desordens tinham começado anteontem, na sequência de um tiroteio em que a polícia abateu um motociclista em fuga pelas ruas de Miami. Na área cultural é de referir a exposição de livros suíços que esta tarde foi inaugurada na Fundação Gulbenkian, em Lisboa, na presença do Presidente da República. Uma mostra organizada pela Associação Suíça de Editores de Língua Francesa, com a colaboração da Embaixada em Lisboa, e na qual serão apresentados alguns dos títulos mais representativos daquele país. São cerca de 800 livros publicados nas 3 línguas oficiais da Suíça, francês, alemão e italiano. Uma seleção que engloba também obras premiadas num concurso dos mais belos livros suíços. E há livros para todos os gostos, da arte ao desporto, passando pela filosofia, história e geografia. Uma escolha feita pela Associação Suíça de Editores de Língua Francesa. O Presidente da República, Mário Soares, inaugurou a exposição que se manterá em Lisboa até ao fim do mês. Depois, os livros suíços viajarão até Coimbra e Porto para exposições nas respectivas universidades. Não pode ficar também sem menção o lançamento esta tarde em Lisboa do livro O Crioulo da Guiné-Bissau, de Benjamin Pinto Bull. O crioulo é a língua materna da Guiné-Bissau, aquela que se fala correntemente em família e na rua, embora o português seja o idioma oficial do país. Mas para Benjamin Pinto Bull, a relação entre as duas formas de expressão não é de antagonismo, mas sim de complementaridade. Benjamin Pinto Bull, professor na Universidade de Dakar, analisa neste seu livro todas as formas pelas quais o crioulo da Guiné-Bissau exprime a sua filosofia e a sua sabedoria, provérbios, tradições, costumes, adivinhas e contos. A edição do livro é uma iniciativa conjunta do Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, ICALP, e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas da Guiné-Bissau. Mais um passo no desenvolvimento cultural entre Portugal e a Guiné-Bissau. Referindo-se às prioridades na programação do ICALP, o seu presidente, Fernando Cristóvão, afirmou a dado passo. A primeira de todas as prioridades é a África de língua portuguesa. E sentimos-nos particularmente honrados e orgulhosos por podermos realizar esta cooperação, que é não só um gesto de solidariedade, mas, sobretudo, um gesto de justiça. Para Pinto Bull, na Guiné há apenas um único crioulo, com alguns sotaques em várias regiões. Eu tive como objetivo, ao mesmo tempo, reabilitar o crioulo e provar que, apesar desta reabilitação, o português continuará a língua oficial, a língua de todos os guineenses, para ter uma abertura para o exterior, para uma abertura internacional. No próximo dia 3 de maio, a Associação Industrial Portuense faz 140 anos de existência. Sabe-se já que, a partir desse dia e durante 6 meses, a AIP comemorará esse aniversário com um extenso programa de atividades que foi divulgado esta noite. Este é um encontro de elementos da direção da Associação Industrial Portuense com jornalistas para a primeira apresentação oficial de um extenso programa de comemorações. A Associação Industrial Portuense faz 140 anos no dia 3 de maio. Nesse dia, organizou para esse dia uma sessão solene com a presença do Primeiro-Ministro Cavaco Silva. Desde esse primeiro dia de inauguração oficial de comemorações e durante 6 meses, a Associação organizou diversas atividades. Por outro lado, para o dia de encerramento das comemorações, dia 24 de novembro, está previsto um enorme espetáculo cultural aqui na cidade do Porto e conta-se também com a presença do
Presidente da República, Mário Soares. Segundo a AIP, este é um ano de consolidação do seu crescimento. A associação, como foi hoje aqui recordado, foi a primeira no continente a nível da indústria e a terceira na Europa. Nos últimos 3 anos conheceu um novo dinamismo e 1989 será um ano muito importante. Aliás, a associação tem mais de 1.600 associados em todo o país. 89 será um ano de diversas iniciativas importantes para o respectivo meio empresarial. Por exemplo, prevê-se para este ano a conclusão de um novo pavilhão na Expo Norte e será também o ano de início das obras de um novo centro de formação profissional pertencente à Associação Industrial Portuense. Acontecimento de impacto amanhã é o leilão